Olá pessoal, estudantes do 8º ano. Olha só a nossa segunda aula de Geografia. E a nossa segunda aula de Geografia tem como temática os blocos econômicos. Nesse exato momento, pode dar um pausa aí nesse vídeo, tá bom? Você dá um pausa e aí a gente vai fazer agora, você vai fazer uma promessa, tá bom? Confio em vocês do 8º ano. Dá um pausa no vídeo e vai buscar o teu livro, tá bom? Onde ele estiver. Porque você só irá entender essa aula, a aula só dará continuidade se você estiver acompanhando no livro. Então, nesse exato momento, eu vou precisar dessa tua ajuda, tá bom? Então, dá uma pausa no vídeo e vai buscar o teu livro. Nesse exato momento, a gente vai trabalhar com o capítulo 3, que tem por tema os blocos econômicos. Olha aí, página 58, tá bom, pessoal? Na página 58, creio que na sala de aula já tenho dado um pequeno explanação sobre os blocos econômicos. Blocos, conjunto de alguma coisa. Alguma coisa está unida, tá bom? Alguma coisa está ali fazendo um aglomerado e assim por diante. Agora, o que são esses blocos aqui que trabalharemos no livro de Geografia? São os países. Conjunto de países, E qual é o objetivo desse conjunto? Então sempre tem um objetivo para uma determinada união. Nesse caso aqui, econômicos, ok? Agora, não é apenas um fator econômico, embora a palavra aqui entregue tudo. Agora, eu gostaria que vocês entendessem que esse fator econômico aqui está envolvido cultura, está envolvido política, tá bom? Então observe que o fator econômico é um leque, é além de tudo isso, tá bom? Então, blocos econômicos. Os países, depois da Segunda Guerra Mundial, decidiram se unir. Por quê? Atualmente é impossível os países ficarem semelhantes a uma ilha. Então imagine comigo, precisa-se de amigos, certo? Porque ele sozinho, rapidamente os outros iriam dizer: opa, fulano está só, eu posso dominá-lo. Então, muitas vezes é o que vocês percebem nos noticiários, quando determinado país declara guerra a outro. Ele não está apenas declarando guerra àquele país inimigo, mas ele está declarando guerra a um conjunto de países. Porque rapidamente ele terá uma resposta. Os outros países vão dizer: opa, eu estou do lado de fulano. Opa, calma aí, eu também estou. Ok? Então, um fator que desperta a guerra. Por que guerra? Ou guerras mundiais, primeira e segunda. Ou seja, união de países. Observe que geralmente um país está ajudando o outro. Agora a gente vem para um modelo econômico que a gente chama de nova ordem mundial. Ok? Como é essa nova ordem mundial? Blocos econômicos. Agora, o interessante é que nesses blocos econômicos é bem semelhante aos amigos de vocês. Vocês já pararam para observar que sempre no grupo de amigos tem um dominante? Já pararam para observar? Sempre tem um que as outras pessoas se espelham. Sempre tem um que ele é admirado pelos outros, ou seja, ele é o chefe, ele é o cabeça daquela equipe. Observe aí o seu conjunto de amigos. Agora, você também já observou o que acontece quando um daqueles componentes dos seus amigos, ele deixa de admirar aquele que até então estava em evidência? Ele sai do grupo, ele vai para outro grupo, ele forma um outro grupo, mas ele não permanece. A mesma situação acontece com os blocos econômicos. Sempre tem um país dominante, ou seja, eu tenho um conjunto de países, porém eu tenho um país que está dominando os outros naquele bloco, tá bom? Eu gostaria agora que vocês acompanhassem no livro, ainda na página 58. Observe essa imagem aí do livro, ok? Observe a imagem do livro. Então eu tenho aqui o mapa mundi, tem as legendas, e cada uma dessas cores aqui está indicando. Então, nesse exato momento, deixa de olhar para a tela, só me ouve e olha agora para o teu livro, página 58. Olha só, eu tenho um mapa mundi e justamente
justamente ele está com diversas cores. Agora observe na legenda. Cada cor dessa daqui representa um bloco econômico. Olha só o Brasil, bloco econômico, Mercosul, Mercado Comum do Sul, tá bom? Agora, algo que deixa a gente muito alegre. Sabe quem domina esse bloco aqui? O Brasil, ok? O Brasil, Mercosul. Ao menos uma coisa para a gente ficar alegre. A gente domina alguma coisa, ok? Veja só que interessante. E aí você pode conhecer os outros blocos econômicos, tá bom? Uma outra situação é que existem blocos econômicos até então fortes e blocos econômicos um pouquinho fracos, tá bom? Mas qual foi o objetivo primordial dos blocos econômicos? Foi uma ideia brilhante. Por quê? Os países estavam fraquinhos. E aí eles tomaram conta de uma filosofia extraordinária. Qual foi essa filosofia? Olha só, eu sozinho não conseguirei vencer. Mas se unir, olha só, as nossas forças seremos fortes. Então o objetivo do bloco econômico foi justamente isso. Unir as forças daquele que era fraquinho, o outro que era fraquinho, e agora eles estavam lutando, ok? Né? Por algo em comum, né? Semelhante, ou seja, um ajudar o outro, certo, pessoal? Outra situação interessante é que para um determinado país entrar nesse bloco econômico, é preciso ele mostrar o que tem para oferecer. Para um país aderir a um bloco econômico, né, chega um determinado país e diz, olha, eu quero entrar nesse bloco econômico. Opa, o que você tem para nos oferecer? Se esse país tiver petróleo, uma floresta com o nome de Amazônia, tá bom? Se tiver pedras preciosas, basta apenas ter o petróleo, tá bom? Agora, o petróleo, por favor, anotem isso para a vida de vocês. O petróleo até então, ele está sendo visto como ouro negro. Muito, mas muito valioso. Só que vai passar, tá bom? Essa famazinha. Vai passar. E aí, qual vai ser o bem mais precioso, tá bom? A água. Imagine comigo, por que ainda não temos carros em alta produção movidos a água? Tem essa possibilidade. Já temos essa tecnologia, inclusive aqui no Brasil, no estado do Ceará. E o rapazinho que desenvolveu isso sumiu. Mas temos isso aí, tá bom? Agora imagine o impacto que esse rapazinho lá do Ceará, né, salvo engano, ele conseguirá, não é, sobre as grandes empresas dominantes do petróleo. Então, nesse exato momento, não é interessante ter carros movidos a água. Sabe quando vai ser interessante os carros serem movidos à água? Quando todo o sistema, todo esse infrapoder conseguir dominar todas as fontes de água. Então observe que agora o petróleo ele vai descer, vai embora, sumiu. E agora o bem, né, natural, vai ser reconhecido a peso de ouro, será a água. Ok, pessoal? Como eu estava dizendo, para um determinado país entrar em um bloco econômico, é preciso ele mostrar o que ele tem. Existem países que passam anos, décadas, fazendo reuniões para entrar em um bloco econômico. E aí você diz, mas será que demora esse tempo mesmo? Aí você começa a investigar, você descobre que aquele país é pobre. E a turma apenas está, né, enrolando ele. Ah, calma, precisa de muitas reuniões para você entrar aqui e tal, tal. Mas quando aparece um país rico, ok? Quando aparece um determinado país rico, eu quero entrar nesse bloco. Opa, venha filho. Aqui é seu lugar. O que você tem para nos oferecer? Ah, eu tenho alguns poços de petróleo. Opa, vem cá. Quer café? Olha só, uma bolachinha, tal, tal. Entender? O interesse é econômico. O que você tem para nos oferecer? No bloco, quem é o dominante? É lógico, é aquele que tem a maior influência econômica, certo? É muito interessante, né, essa questão dos blocos econômicos. Não deixe de ler os textos da página 58. Vamos agora para o tema
A regionalização da economia global. Olha só, a próxima. A regionalização da economia global. Regionalização, como eu já falei na sala de aula e na aula 1 de geografia, é intencional. Regionalizar para quê? Qual é o objetivo? Então, regionalizar é intencional. O que é regionalizar? Separar em um único grupo, né, aqueles que têm as mesmas características. Eu dou um exemplo desde o início do ano, desde o ano passado. Eu sempre digo para vocês, estudantes, quando vocês tiverem a oportunidade de irem ao supermercado, inclusive eu falo o nome do supermercado, mas isso serve para qualquer um supermercado. O supermercado ele é um exemplo extraordinário de regionalização. Né? Então, onde você irá encontrar o açúcar? Onde estão todos os seus derivados. A farinha, onde você vai encontrar? Onde estão os biscoitos? E a carne, os frios, você irá encontrar onde? Né? Aonde está a batata doce? O inhame? Observe que no supermercado está tudo regionalizado. Cada produto e semelhantes daqueles produtos estão em uma mesma ala, estão em um mesmo corredor. Aquilo ali é regionalização. O que acontece dentro dos supermercados é nada mais, nada menos do que geografia e marketing. Ok? A geografia está ali implantada. Certo? Então, isso é regionalizar. Regionalização da economia global. Opa, tem uma intenção. Então, regionalização da economia global é os países ricos, os países pobres. Pode observar no estudo de vocês que a gente vai ter aqui os blocos só dos países ricos e os blocos dos países até então considerados pobres. E eu já falei na aula passada, né, qual é o significado desses países pobres. Será que são pobres mesmo? Tá bom? É temática da aula 1 de geografia da nossa aula virtual, tá bom? Logo, eu fiz um resumo aqui, destaquei alguns pontos para facilitar a nossa compreensão. A regionalização da economia global. Quais são os seus principais objetivos? Fortalecer as diferentes nações. Ok? Como assim? Ele estava sozinho naquele país. Agora ele unido não. Opa, eu estou caindo, o outro não levanta. Ok? Fortalecer, ele está num bloco, ele está num conjunto, ele não está desamparado. Certo? Esse é o princípio. Os países tentam manter suas características peculiares. E aqui está o fator de guerra. Porque quando você entra em um bloco econômico, automaticamente você está aderindo à globalização. E se você está aderindo à globalização, observe que você será obrigado a seguir uma padronização. Logo, a tua cultura está em risco. Por que isso aqui é um fator de guerra? Porque quando você faz parte desse tipo de economia global, aí a tua cultura, eu já falo na sala de aula diretamente, o que é cultura, bem simples e direto, é a alma do povo. Então não deixem roubarem tua alma. Imagine você sem cultura. O que é cultura? É os teus costumes, é a tua história. Então esse aqui é um fator que eu considero, né, um fator de risco. Então os países, todos os dias, constantemente estão lutando para manter suas características peculiares. O que é isso aqui, características peculiares? Cultura. Porque se você não prestar atenção nesse fator aqui, vai chegar um determinado dia que você vai ter dúvidas. Olha só, eu estou no Brasil ou nos Estados Unidos? Eu estou no Brasil ou em algum país do continente europeu? Ou seja, a tua cultura perdeu. E a nossa cultura é riquíssima. Então, não é proibido fazer parte disso aqui. Mas é proibido esquecer isso aqui. Ok? Outros países tentam, sem parar, a conquista por novos territórios. Tem tudo a ver com isso aqui, tá bom?
Por exemplo, os Estados Unidos, eles tentam todos os dias conquistar diversos territórios. Através da guerra, nem sempre. Através da cultura. Observe o que acontece na atualidade do nosso país. De repente, programas de TV não são mais, observe o nome dos programas, não tem mais o português. Qual é o dominante? O inglês. De repente, a série de TV que estás assistindo, qual é a origem dela? Qual é a origem dessa série? Então, observe o domínio, observe que a nossa cultura está constantemente em risco. Outros países, sem parar, tentam conquistar novos territórios. Olha só que coisa extraordinária. Outro fator primordial que a gente não deve esquecer: economia global, padronização econômica, política e cultural. De quem é o interesse pela padronização? Dos países super mega poderosos. Padronizar para quê? Observe, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Você já parou para pensar qual é a lógica de você vir na escola fardado? Você já parou para imaginar? Além de você estar dizendo estudo em tal escola, a padronização é extraordinária para a diretora e para o diretor, porque onde você estiver, a tua farda te entregará. Logo, o que você tiver de fazer de errado, você diz: opa, estou de farda. Tem alguém dominando as minhas ações até então. Ok? Então, observe, padronização. Agora imagine isso aqui, obedecendo essa regra. Ok? Então, qual é o interesse de padronizar a economia, a política e a cultura? É fácil de dominar. Vocês imaginam comigo o porquê tem tanta guerra no Oriente Médio? Porque não tem uma padronização. E é bom que seja assim. Porque eles estão defendendo o quê? Características peculiares. Porque vocês imaginam que constantemente o mundo, os países estão em constantes conflitos, nem que sejam filosóficos, porque estão defendendo suas características peculiares. Ok? Estão defendendo, isso aqui é importante. Observe: professor, o senhor está defendendo o conflito, a guerra? Não, eu estou defendendo a cultura. E é dever de vocês, brasileiros, de vocês, estudantes, defender sua cultura. É a tua história, é a tua alma. Imagine quando vocês tiverem a oportunidade de andar pelo mundo e chegar: de onde você, qual é o lugar que você mora? Do Brasil. O que o Brasil tem? Qual é a história? Não, só é o Brasil. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Então, constantemente defenda suas características peculiares. É nada mais nada menos do que sua cultura. Ok, pessoal? Vamos seguir? Categorias de blocos econômicos. Então, os blocos econômicos, eles têm categorias, tá bom? Deixa de olhar agora um pouquinho a tela do teu celular, do teu computador, a TV. Olha agora para o teu livro na página 59. Na página 59, tema 2, categorias de blocos. Observe que interessante. Tipos de blocos econômicos. Ele formou uma pirâmide, certo? A base da pirâmide, zona de livre comércio, né? De baixo para cima. União aduaneira. Mercado comum e o topo eu tenho o quê? União monetária, certo? Essas são as categorias dos blocos econômicos. Ok, pessoal? Não deixe de fazer a leitura, né, do texto da página 59, tá bom? Vamos adiante. Olha só, zona de livre comércio. O que eu estou apresentando aqui, pessoal, é justamente o meu resumo baseado nesse texto aqui. Porém, vocês podem ir para a página 60 e vocês encontrarão as etapas da integração econômica entre os países. E a gente vem de uma forma bem resumida, explicando o que significa cada uma dessas categorias, tá bom? Então eu tenho aqui, zona de livre comércio. Os países que estão justamente nessa categoria de bloco econômico,
eles têm redução ou a eliminação das taxas alfandegárias. Ou seja, o que significa isso? Significa que quando você compra um produto de um determinado país que pertence ao mesmo bloco, quando esse produto chega para você, ele não é cobrado imposto. Né? Porque aqui eles têm uma comunicação, redução e eliminação. Por isso que muitas vezes vocês compram alguns produtos e não vem uma taxa cobrando imposto de importação, né? E assim por diante. Porque aquele bloco, aquele país faz parte do mesmo bloco do país que você pertence. Né? Então eles têm justamente esse tipo de acordo. Aí eu tenho aqui um exemplo, NAFTA, que a gente vai estudar. Né? Quem faz parte desse bloco aqui? Estados Unidos, Canadá e México. A gente vai estudar ele ainda nessa aula, tá bom? Vamos seguir? União Aduaneira. Não é? Quem faz parte desse bloco? Quais são as principais características? Extinção das taxas alfandegárias. Certo? Aí logo eu vou para um exemplo, Mercosul. Então está o Brasil. Se você compra produtos de outros países que pertencem a esse bloco, logo você não será cobrado as taxas, né, do seu produto. Olha a outra característica. Os países cobram a mesma tarifa de importação. Né? Então, de um país para o outro não vai ter alteração naquele valor. Tá bom? Esse é o princípio dessa categoria, certo? E como eu já falei, um dos exemplos, Mercosul. Vamos seguir? Eu tenho mercados comuns, certo? Aí eu tenho padronização das legislações econômicas, trabalhistas, ambientais e fiscal. Né? Isso aqui significa o quê? Que os países que estão dentro dessa categoria, eles têm as mesmas leis trabalhistas. Então, se o teu pai, por exemplo, trabalhando aqui, tem os seus direitos, se ele for para um país que pertence ao mesmo bloco, com essa categoria, ele permanece com os mesmos direitos ambientais, econômicos, fiscal, certo? Bom, eu tenho aqui os mercados comuns, certo? E essa categoria aqui dos blocos econômicos, que está nessa categoria, nessa definição de mercados comuns, ele tem padronização das legislações econômicas, trabalhistas e ambientais e fiscal. Ok? Significa o quê? Se o país que você mora, ele está enquadrado nessa classificação, você é um trabalhador, carteira registrada, assim por diante. Se você for para outro que pertence ao mesmo bloco, vai continuar valendo isso aqui, ou seja, padronização, certo? Olha a outra característica. Busca o mesmo padrão dos dois anteriores. Os dois anteriores que eu apresentei, tá bom? As outras duas categorias. E acrescenta, além daquelas duas categorias, ele acrescenta a circulação de pessoas, capitais, dinheiro, serviços, ok? E mercadorias. Então as pessoas têm a livre circulação. Agora, exemplo, olha que coisa belíssima. Atualmente não existe blocos com essa definição. Sabe por que não existe esse bloco? Porque lembra que eu falei lutar pelas características peculiares? Quando você coloca aqui, ó, padronização, leis trabalhistas, ambientais, econômica, fiscal, os países cobram. Por quê? Cada país é uma realidade. Eu não posso dizer que o Brasil deva ficar no mesmo padrão dos Estados Unidos. Realidades diferentes. Características peculiares, tá bom? Vamos seguir? União monetária. Única moeda. Aí eu coloquei aqui entre aspas, tá bom? Única política e constituição. Por quê? Única política e constituição. Características peculiares. Um dos grandes exemplos dessa categoria aqui é a União Europeia. É a única que chegou até então. Eles conseguiram dividir poderes, algo que os Estados Unidos não conseguiu. A União Europeia, depois da Segunda Guerra Mundial,
estava falida, a Europa estava falida. Os países estavam sem nada. O que foi que eles fizeram? Vamos se unir. Para você se unir, dizer ao outro, eu quero me unir a você, é preciso saber dividir poderes. E os Estados Unidos não. Eles não sabem. Essa é a diferença. Então, até o momento, a União Europeia é o único bloco nessa classificação. Agora, observe, é o único bloco nessa classificação e passa pelo que passa. Agora mesmo a gente tem um Reino Unido que disse, União Europeia, eu quero sair. Eu quero sair. Observe, por mais que estejam unidos, mas as características peculiares são muito mais gritantes. Ok, pessoal? Formação de um único país. Esse seria o objetivo. Mas é fácil falar. Vamos transformar todo mundo em um único país? Sim. Todo mundo vai alegre. Opa, somos únicos agora, ok. Mas de repente descobre que um gosta de cuscuz e o outro gosta de feijão. E aí? E tem outro que gosta dos dois. Ok? Até então essa padronização, essa busca dessa padronização, ela ainda não foi realizada, tá bom? Mas tentam todos os dias. Como exemplo, União Monetária, a única União Europeia. Ok? A mesma moeda, o euro. Agora a União, o Reino Unido saindo do bloco, o Reino Unido saindo do bloco, né, União Europeia, ele vai ter que criar novas políticas, nova moeda e assim por diante. Ou seja, é uma nova história, principalmente uma nova história no mundo econômico, certo? Vamos seguir? Aí, eu tenho aqui o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. América do Norte, lembra quando a gente estava trabalhando lá com o mapa e tal? América do Norte. Então, quem são, né, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte? Quais são esses países? Observe, Estados Unidos, México e aqui eu tenho Canadá. O interessante aqui é que nesse bloco, olha só, que tem esses três países, o dominante, Estados Unidos. Esse daqui também é forte, não é? Mas não como os Estados Unidos. Porém, vamos supor que estão em um mesmo patamar econômico. Então eu tenho aqui esse e esse, Estados Unidos e Canadá, né? Super mega forte, uma economia excelente até então, certo? Lembrando, não estou falando, né, nos fatores atuais, pandemia, tal, estou falando em dias anteriores considerados até então normais. E aqui eu tenho o México. O México, desse bloco aqui, é o miserável. E observe essa ilustração, que interessante. Um forte, e observe como está a postura do México. Se sustentando aqui, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ah, é uma imagem inocente. Ah, não é somente para exemplificar. Mas quando a gente começa a estudar, olha só, todo o nosso livro aqui, está exemplificado. Aqui está o texto, tá bom? Não esqueça, pessoal, analisar a imagem também é um fator, também é algo primordial, é também um texto, tá bom? Então não são apenas palavras, textos não são apenas palavras, através de uma imagem eu tenho um texto super mega rico, certo, gente? Vamos seguir? Eu gostaria aqui, ó, já ia passar ali, né, batido, e aí eu lembrei que eu preciso fazer algumas condenações, tá bom? E agora eu vou precisar do livro de vocês. Essa questão aqui está justamente na página 60, mas eu convido vocês para a página 61. Acompanhe comigo na página 61, primeiro parágrafo. Os países integrantes, tá bom? Dessa categoria é um bloco com o nome de NAFTA. Os países integrantes têm características heterogêneas, diferentes. É o que eu falei, características peculiares. Os Estados Unidos têm um potencial econômico, político, bélico significa poder de guerra, e cultural,
não apenas do continente, mas do mundo, com poder de influência sobre nações localizadas em todos os continentes. Prova disso, que a nossa moeda e outros países, toda manhã, a gente corre para o celular, para a TV, para ver o preço do dólar. Ok? O Canadá, segundo parágrafo, o Canadá, também como uma das maiores economias do mundo, destaca-se por proporcionar à sua população um alto nível de infraestrutura, educação, segurança, saúde e assim por diante. Sabe-se, no entanto, que esse equilíbrio é fortemente beneficiado pela dinâmica das relações com os Estados Unidos. Estão unidos. Tá bom? Vamos seguir. Aí agora vem a parte que a gente chora. Certo? O coitado aqui. Vamos lá. Com relação ao México, temos um país de economia emergente, indicadores sociais insatisfatório, tudo que é de ruim, tá lá, em relação aos seus parceiros de bloco. Aí você diz, ô professor, mas o senhor falou lá no início que só fazem parte de um bloco que tem a mesma característica, mas mesmo interesse, que esses dois têm, desse coitado aqui. Por que os Estados Unidos e Canadá mantêm esse país miserável, até então, no mesmo bloco? Veja o que o Canadá tem para oferecer a esse super mega bloco. Olha só, porém, sua participação se justifica pela população numerosa e capaz de aderir aos produtos industrializados fabricados pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Consumidores. Quem consome os melhores celulares? A classe pobre. Os melhores computadores, carros e assim por diante. Quem tem sonho de viajar para a Disney? Pobre. Quem sustenta os shoppings? Pobre. Ok? Tira a classe pobre e verás que o mundo entrará em extinção. Somos importantes, pessoal. E eu não sei por que a gente tem a classificação de pobre. Aí, a outra justificativa do México, pelas suas terras abertas para a instalação de filiais das empresas estadunidenses e canadenses, as chamadas indústrias maquiladoras. Ou seja, o México tem um território para esses dois operarem industrialmente. Vamos seguir. Pelo potencial de trabalho, sua população numerosa depende das indústrias estadunidenses para trabalhar. Mão de obra barata tem, certo? E o último ponto, em outras palavras, agora dá para chorar, não? Em outras palavras, o México cumpre predominantemente o papel de grande mercado consumidor. É por isso que ele está dentro do bloco, porque ele apenas serve para comprar e trabalhar para esses dois. Ok, pessoal? Termine de ler esse texto, está muito bom. Acredito que vocês irão gostar bastante, tá bom? Agora veja que interessante, na página 62 eu tenho uma geografia sem fronteira. A geografia sem fronteira, o que acontece? Brasil e México, relações comerciais promissoras. Veja só, já que a relação entre o México, os Estados Unidos e Canadá não é tão promissora assim, sempre o México vem perdendo, mas observe, quando eu estou aqui unindo um país da mesma categoria, Brasil e México, olha só a temática que a gente ela já entrega qual é o teor do texto. Relações comerciais promissoras. Ou seja, a gente está na mesma categoria, tá bom? Então não precisa chorar tanto assim pelo México. Pode chorar pelo Brasil, que a gente está na mesma classe, estamos no mesmo pacote, tá bom? Na página 63 começa a atividade de revisão, muito legal. E tudo que eu falei aqui na nossa aula virtual está no livro de vocês, é lógico.
Também a atividade está excelente, pessoal. Está uma atividade muito boa, tá bom? Ela vai da página 63 até a página 66, tá bom, pessoal? Ficamos aqui e espero vocês na aula 3, tá bom? Para a gente terminar esse capítulo. Fique na paz e até mais.